Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá amigos, eu sou o Darwin Valente e posso garantir com toda certeza que o governo do estado de São Paulo já começa a sentir os efeitos da campanha de Mogi das Cruzes para evitar a implantação de um pedágio na rodovia Mogi Dutra na altura do quilômetro 45, trecho que corta a Serra do Itapetí. Eu conversei essa semana com pessoas ligadas à administração do governador João Dória e também com o deputado federal Marco Bertaioli. Ambos foram unânimes e admitiram que o barulho feito pelos moradores do Aruan, pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi, pela Gestab, que representa os empresários do Tabuão, Condemate, consórcio dos municípios do Alto Tietê, pelos políticos, imprensa e outros segmentos da comunidade mogiana e até mesmo da região, já está começando a incomodar o alto comando do governo do estado de São Paulo. Em um ano eleitoral como o que estamos vivendo, é muito ruim para o governo e para os seus futuros candidatos terem de encarar em silêncio os protestos que representam praticamente a unanimidade das opiniões dos moradores da principal cidade da região do Alto Tietê, que indubitavelmente possui uma grande dose de influência sobre os demais municípios e os seus respectivos agentes políticos e econômicos. Todos se sentem prejudicados e até lesados pela verdadeira ideia de jirico dos burocratas da Artesp de se cobrar pelo uso de uma rodovia construída pela própria cidade. A mesma Mogi, que ficará dividida em duas metades pelo posto de arrecadação que o governo quer instalar entre a cidade e a rodovia Ayrton Senna da Silva. Segundo o que eu pude apurar nas conversas que mantive com o deputado e com representantes da administração estadual, o governo estaria estudando uma espécie de saída honrosa para oficializar a desistência do pedágio. Mas isso exige algo mais que uma simples canetada do governador. É necessário encontrar alternativas para tornar o processo de privatização das estradas Mogi Dutra, Mogi Bertioga e outras rodovias que servem ao litoral paulista, isso mais atrativo para os virtuais interessados da iniciativa privada. E é justamente nessa busca que estariam se concentrando os técnicos do governo que até agora ainda não encontraram a tal saída. E isso também vem explicar a posição da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, que continua insistindo na instalação do pedágio na rodovia Mogi Dutra. Afinal de contas, ela precisa de uma fonte arrecadadora que justifique o leilão das rodovias que fazem parte do seu pacote a ser transferido para o controle da iniciativa privada. Na minha opinião, o governo estadual tem todo o direito e até o dever de transferir para terceiros a responsabilidade pela conservação e manutenção das estradas do estado de São Paulo. Afinal, é graças à privatização que São Paulo pode se orgulhar de ter a melhor malha viária rodoviária do país. É certo que isso tem um custo, que é bancado pelos pedágios, em muitos casos cobrando tarifas exageradamente altas. Só não podemos concordar é que o mogiano seja obrigado a pagar um preço caro demais pela privatização das estradas litorâneas. Afinal, o movimento diário médio de veículos da Mogi Dutra é o grande atrativo arrecadatório do pacote de estradas que a Artesp irá levar a leilão dentro de mais algum tempo. Todos esses fatores indicam claramente que a pressão dentro do governo é enorme, dentro do próprio governo. De um lado, a Artesp pensando na arrecadação para conseguir privatizar as rodovias sob o seu guarda-chuva, e de outro, o lado político da administração pressionado por uma acachapante mobilização de uma cidade líder de uma região com quase 2 milhões de habitantes e com um cacife eleitoral, portanto, muito grande. Por tudo isso, e diante das primeiras reações próximas da cúpula do governo estadual, é que será fundamental para a comunidade de Mogi das Cruzes e da região continuar com o movimento de pressão contrário à instalação do pedágio. Pois somente assim, fazendo seu grito chegar aos ouvidos do governo,
é que o braço de ferro travado entre setores da própria administração estadual poderá ser vencido pelos que já admitem o fim da absurda ideia de se instalar o tal pedágio do quilômetro 45. Os primeiros sinais vindos do governo não significam, entretanto, que a vitória esteja assegurada, como bem disse o deputado federal Marco Bertaioli em declaração a este repórter, publicada pelo jornal O Diário de Mogi. Muito pelo contrário. Agora, mais do que antes, é preciso cerrar fileiras e aumentar ainda mais a pressão contrária ao tal pedágio. Só existe algo que causa preocupação e temor entre governantes e políticos em geral, e isso é o que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso costumava chamar de a voz rouca das ruas. Graças ao barulho vindo das ruas, Mogi já conseguiu se livrar de um lixão, que seria construído por uma grande empreiteira no bairro do Taboão, de um novo cadeião pretendido também pelo governo do estado e até de perder seus seculares trens de subúrbios que seriam trocados por um bondinho para fazer o percurso entre Mogi das Cruzes, Suzano e quem sabe até São Paulo. Também foi no grito que a cidade conseguiu duplicar o trecho inicial da rodovia Mogi Dutra e está vendo, mesmo com algum atraso, as obras de duplicação caminharem nos 7 quilômetros finais da estrada entre o trevo da Ayrton Senna, em Mogi, e o acesso para a rodovia Presidente Dutra, no município de Arujá. Definitivamente, ainda não é hora de ensarrilhar as armas, mas de continuar a usá-las, até que se consiga a palavra final do Estado, desistindo oficialmente da verdadeira operação caça-níqueis, esta que vem tentando colocar em prática numa estrada que custou muito suor e os impostos pagos à Prefeitura de Mogi pelos mogianos, prefeitura que foi responsável pela abertura daquela via no final dos anos 60 e início da década de 70, quando governava a cidade o ex-prefeito Valdemar Costa Filho, já falecido. A notícia de que o barulho de Mogi já incomoda os governantes estaduais merece sem dúvida alguma ser comemorada. Só que isso não é tudo. Existe ainda um caminho a ser percorrido, um caminho que é longo, mas que pode ser abreviado com a elevação da pressão em cima daqueles a quem caberá desistir oficialmente do tal pedágio. A vitória ainda não pode ser comemorada, como disse o deputado, mas a notícia divulgada pelo Diário de Mogi em sua edição da última terça-feira é um incentivo a mais para que a cidade e a região se unam cada vez com mais força para buscar impedir o tal pedágio do quilômetro 45. Uma parte desse caminho já foi trilhada com sucesso. Resta agora a união definitiva para se chegar à grande vitória que, aí sim, poderá ser comemorada por todos de Mogi das Cruzes e de toda a região do Alto Tietê. Com este comentário, nós terminamos aqui a primeira semana de podcasts da Coluna Informação. Esperamos continuar contando com a sua atenção e a sua audiência. Aceitamos sugestões e também críticas, assim como comentários elogiosos, evidentemente. Eu sou Darwin Valente e prometo estar com vocês na próxima semana. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!